Agora no programa Estilo e Glamour vamos tirar um pouquinho de dúvidas também com relação aos detalhes hoje dos bolos. E ninguém melhor que Paulo Trevisani, chefe que entende de tudo isso daí, para dar essa explicação para vocês aí de casa. Paulo, você viaja bastante, conhece muito também de toda essa parte gastronômica e também dos detalhes tanto de bolos e da sua história, né? Exatamente, Alexandra. Quem vê hoje uma festa de casamento com tudo, que engloba principalmente o bolo e os doces, né, tem muito simbolismo. Em todo casamento ele é muito simbólico, né, e a parte gastronômica também tem toda a sua história e tem um começo. Né. Então, o bolo de casamento, para termos uma ideia, ele remonta à Roma Antiga. Naquela época não era um bolo como nós conhecemos, né, era uma massa fermentada com frutas secas, com mel, e que não era comido naquela ocasião. As pessoas não comiam o bolo. Ele era simplesmente quebrado sobre a cabeça dos noivos, e as migalhas que caíam sobre a cabeça dos dois representavam a sorte e a fertilidade, principalmente dos dois. Então, quanto mais migalhas caíssem na cabeça dos noivos, mais fertilidade, mais filhos viriam naquele casamento. Os próprios romanos, eles têm uma história muito rica na parte gastronômica, e eles vão para a Bretanha, que é a atual Inglaterra hoje. E ali os ingleses também desenvolvem certas técnicas com relação ao bolo. Na realidade, o bolo não era um bolo antigamente, eram pequenos bolos. Os convidados recebiam um pequeno bolo e com o restante dos bolinhos que sobravam era montado uma espécie de um montezinho e sobre os quais os noivos tinham que se beijar também no sentido de boa sorte, né? Depois, num certo momento, resolveu-se trocar esses montinhos de pequenos bolos por um bolo só, né? Então a gente surge o primeiro bolo único que nós temos notícia na história, que não tem andares ainda. O casamento de Catarina de Médicis, que vem da Itália casar com Henrique II na França. E quando ela vem para a França, ela traz junto com a sua corte um número grande de confeiteiros. Né? Inclusive o próprio macarrão, que hoje é tão conhecido, ele tem origem na Itália. A partir daquilo, no casamento dos dois, é que surge o primeiro bolo com andares. E o que significam os andares, pelo menos naquela época, né? Quanto mais andares tivesse o bolo, mais poder, mais dinheiro representava. Então os bolos tinham que ser altíssimos para cada família tivesse mais poder, representar pelo menos o poder, né, o dinheiro que eles tinham. Né? E na Inglaterra também, em outros países, faziam, o bolo decorado virou assim a coqueluche, que era na realidade só voltada para a corte, para os grandes burgueses, né, que faziam suas festas da época. Os bolos decorados significavam poder. Bom, nós fizemos alguma coletânea de imagens. Não conseguimos todas, mas só para vocês, pelo menos, terem uma ideia de toda essa história e da evolução também do bolo. Agora, uma dúvida. O bem casado, onde que ele entrou? O bem casado a gente não tem uma origem bem certa, dizem que surgiu na Europa, né? Aqui no Brasil veio com os portugueses, e nós temos lá os casadinhos portugueses. E aí surgiu a ideia, nós podemos falar do espírito do bem casado, que são duas metades, representando o casamento, são duas metades que se unem. E aí, junto com as receitas portuguesas, vieram o baba de moça e o doce de leite, não é? Que é o tradicional, que até hoje ele persiste. Hoje nós temos outros sabores também, mas o doce de leite ainda é o campeão de pedidos. Paulo, e outra pergunta, você estava me contando que antes o noivo tinha que ajudar a noiva a cortar o bolo. Por quê? Exatamente, a gente tem aquela cena romântica, né, do noivo com a mão sobre a noiva. É romântico, mas a origem desse gesto é porque antigamente a pasta, né, era muito mais dura do que hoje. Então, para ajudá-la no corte, ele tinha que dar aquela ajuda. Exatamente. Inclusive, essa cobertura, ela surge na Inglaterra, no século XVII. Né, chama sugar paste, que é uma pasta de açúcar, e que hoje nós conhecemos como pasta americana. Inclusive, na Inglaterra, já estamos no século XIX, indo para o XX mais ou menos, nós temos a história do bolo de andares, que ficou uma tradição de 3 andares. Os 3 andares representavam o noivado, o casamento e a eternidade desse enlace que o casal estava realizando naquele momento. E com relação aos recheios também, houve mudanças? Sim, com certeza. A confeitaria, principalmente a italiana, muito rica, ela veio trazer as tortas também, não é? Os recheios foram variando e hoje em dia nós temos uma gama grande de produtos. Mas é interessante que muitos produtos ainda, muitos sabores, é lógico, melhor elaborados, continuam ainda em moda, no caso. Bom, o que me chama a atenção, depois que eu conheci o trabalho de vocês, é que a gente acha que os bolos feitos com a pasta americana, eles têm que ter um recheio mais seco. E o de vocês fica uma delícia. Exatamente. A pasta americana tem certas individualidades que a gente tem que respeitar, não é? Não podemos fazer um bolo
como tradicional, de copa normalmente, mas a gente procura ter algumas técnicas, alguns segredinhos que a gente tem, que procura deixá-lo o mais molhadinho possível, o mais saboroso possível, né? Isso e como chefe ele não entrega todo o ouro também, não. Não podemos, temos que ter um pouquinho, né, desse segredinho, mas a gente procura sempre se esmerar para oferecer o melhor produto para os nossos clientes. E hoje em dia o bolo, ele tem outras técnicas também. A gente já tem a técnica que nós utilizamos nos nossos doces, que é a técnica de transfer, cupcakes, que são os pequenos bolos que surgiram também, que estão sendo muito utilizados não só no casamento, mas nas festas de 15 anos também, todos. E aí a gente, vindo nessa individualidade dos bolos, é muito interessante porque é uma volta ao passado. Pequenas porções de bolos, eles vieram antes do bolo inteiro, né? Então, parece que uma moda voltou. Os produtos mudam, não é? Mas a essência do casamento, graças a Deus, que está aí. O casamento, que é uma instituição que a gente realmente acredita, não só porque nós trabalhamos com isso, mas é algo que nós realmente acreditamos. E fazer parte desse momento é muito importante para a gente, né? Da festa. Então, a gente procura sempre dar o melhor de nós, o nosso melhor atendimento, o nosso melhor carinho para os noivos que estão aí começando uma nova vida, como falamos. Escutando você falar assim, deve ser muito gratificante fazer parte de toda essa alegria. Exatamente. É uma satisfação porque muitas vezes após o evento, a gente já está naquela rotina com outros eventos, às vezes as noivas ligam, após a lua de mel, evidente, né? Ou as mães às vezes ligam e agradecendo. Olha, e é com todo esse carinho que Bárbara Trevisan Doces Finos, também desde a degustação até a entrega já no seu evento, olha, todos os detalhes são importantes e eles têm alguns detalhezinhos ali que já você tem que tirar todas as dúvidas quando você vier aqui para o Paulo, porque que nem ele fala, não dá para entregar todo o ouro, não. Tenho certeza que você vai adorar. Então está feito o convite para conhecer Bárbara Trevisan Doces Finos.